E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a essa entrevista com pioneiros. E nós temos aqui, direto de Curitiba, a irmã Linda Mir. Ela é linda, vocês estão vendo? Olha como ela é bonita. A pioneira mais bonita que nós temos. E agora nós temos a filha dela aqui também, a Jussara, do lado, e elas vão ceder uma entrevista para a gente. A gente vai fazer algumas perguntas, vai tentar conhecer como que era a igreja quando elas entraram. E se vocês gostarem da entrevista, deixa aí seu comentário de agradecimento por elas estarem dando essa entrevista, coloca aí uma mensagem para essa pioneira especial que está com a gente, tá certo? Irmã, gostaria que primeiro você se apresentasse, depois sua filha, dizendo aí seu nome, onde você nasceu, um pouco sobre você. Lindamir França F. G. Souza. Nasci em Curitiba no dia 8 de abril de 1934. Bem novinha. Legal. Curitiba, Paraná. E que mais que você quer? Eu queria agora que a Jussara se apresentasse também. O meu nome é Jussara Licínia de Souza Gertner. Eu entrei para a igreja com 3 anos de idade, que foi quando eles se batizaram, então não conheço outra vida a não ser como membro da igreja. O que mais que você quer saber? Eu quero saber como que é a família atual de vocês, assim, quantos filhos, talvez netos e tal, tudo. Conta aí, irmã Linda. Nós tivemos 4 filhos, 2 homens e 2 meninas. Todos estão na igreja, todos os meninos fizeram missão, todos casaram no templo. Temos 12 netos, os netos homens todos fizeram missão. 7 netos. 7 netos fizeram missão, as meninas não. E daí temos 22 bisnetos. Nossa! Desde Que bonito. 15 anos até 1 ano e meio, mais ou menos. Então ainda tá vindo. Vai vindo. Vindo. Olha só. Que legal. E você, Jussara? Eu tenho 2 filhos, um casal. Meu filho fez missão, a filha não, e 4 netinhos. Que legal, parabéns, que família bonita. Fala um pouco agora sobre como você conheceu a igreja, Lindamir, como que foi o contato que você teve com a igreja e você decidiu se batizar? Conta essa história para nós, da sua conversão. Então, eu acho que para o Senhor, para Deus, não existe coincidência, não existe nada, e nem para nós. Tudo acontece, eu acho, de uma maneira já bem definida. Então, nós morávamos numa rua lá em Campinas, só tinha uma quadra, várias casas dos 2 lados, pois os missionários só bateram na nossa casa. Só nós é que aceitamos o evangelho de daquela quadra inteira. E daí foi assim, eles bateram lá de manhã, e eu fui criada sem religião, não tinha religião nenhuma, porque o meu pai já usava até batina, mas não rezava missa ainda, mas já estava com batina, era padre, e a minha mãe era filha de Maria. Mas o papai ficou tão decepcionado, papai ficou tão decepcionado com tudo que ele passou, que ele disse, não, meus filhos só vão escolher a sua religião quando eles forem adultos. Não quero ninguém com religião, e não deixou, de jeito nenhum. Daí, quando eu conheci o Jason, o meu marido, que era presbiteriano firme, ele também estava já meio decepcionado com muitas coisas, daí, mas uma vez nós comentamos, nós já tínhamos a filha, e nós comentamos assim, como nós vamos fazer para criar nossa filha numa religião? Qual delas? Então, essa era a nossa conversa. Eu já estava grávida do 2º filho. E daí, uma bela manhã, bateram lá em casa 2 jovens. Falaram comigo, eu era bem novinha, né? 23 anos só. Daí eles disseram, olha, nós temos uma novidade para vocês gostariam de ouvir sobre o evangelho? Eu falei, gostaríamos muito. Mas o seu marido está? Eu falei, não, ele está trabalhando. Podemos voltar à noite?
Eu disse, claro que pode. Então, até hoje, eu dou graças ao Senhor dele ter me inspirado a eu aceitar aqueles 2 jovens. Eu não sabia nada a respeito da nossa igreja, nada, nada. Não conhecia nenhuma Bíblia, nunca ouvi falar em Bíblia, nada. E daí eles vieram à noite e começaram. Só que o Jason daí deu um baile neles, levou uns 3 meses para ser batizado, porque disse, olha, se vocês responderem todas as minhas perguntas, ele estudou 4 anos em colégio de padre e não conseguiu nada, porque o cônego um dia rasgou a Bíblia, quando ele fez perguntas, o cônego rasgou a Bíblia na frente dele e disse assim, esse não é livro para qualquer um. Daí ele disse, seu cônego, eu não sou qualquer um, eu sou um filho de Deus, eu quero saber a verdade. Daí ele fez isso, quando chegou em casa, o pai disse, meu filho, eu vou te tirar desse colégio porque você vai ser reprovado. Daí ele saiu do colégio e na igreja dele ele também não conseguia nada das respostas. Então ele falou para o missionário assim, felizmente, olha como Deus é bom, felizmente o missionário que foi nos ensinar era estudante de medicina, John Ring Jr., que faleceu no dia 11 de abril de 1995, caiu de uma escada e morreu, e o Elder Denner. Daí ele falou assim, pode fazer as perguntas, se eu não souber responder, eu pergunto para o meu presidente de missão. E daí começou. E eles não deixaram nenhuma pergunta sem resposta. Daí no dia 14 de março de 1958, nós nos batizamos. Como não tinha pia batismal na igreja, era bem simples tudo, né? A igreja era assim, ó, em cima de um bar, uma escadaria com 2 salas, a capela e uma sala de estudos, de aula, de coisa. Daí, nós fomos batizados num Hotel São Paulo, lá de Campinas, na piscina. E daí eu me lembro que nesse dia tinha os hóspedes lá, ficaram tudo nas janelas olhando, minha mãe estava lá também, e eu fui batizada de frente, porque eles não conseguiam me levar para trás, porque eu estava enorme. Me batizaram de frente, assim entraram os 2 na piscina, porque eles ficaram com medo de não poder me levantar, né? E daí foi assim, eu fiquei tão feliz, que você não pode fazer uma ideia. Foi assim a minha conversão. E a do Jason também. Então foram batizados você e seu marido nesse dia? No mesmo dia. É uma filha que você já tinha? Estava grávida? 3 aninhos. 3 aninhos. Era a Jussara, tinha 3 aninhos. Você tem alguma lembrança, assim, desses primeiros anos? Você era muito novinha, né? Novinha, não lembro nada. Não, eu lembro dos meus amigos da primária. Opa, conta um pouco, então, dos seus amigos da primária. Eu lembro de um, Michel, que era o filho do bispo, no presidente do ramo na época. Lembro que eles vinham brincar em casa. Lembro bem dele, mas é o máximo que eu tenho de lembrar. Havia poucos membros. Como que era a igreja naquela época? Você falou que ela ficava em cima de um bar, era bem pequena, mas você, depois de algum tempo, começou a ver a igreja crescer? Como foi? Naquela época não cresceu muito, e era assim, olha, quando a gente chegava no domingo lá, quase todo domingo tinha um bêbado bem deitado na porta da igreja, de entrada, porque era o bar aqui e já tinha a porta da igreja. Então, tinham que tirar esse senhor, pôr ele mais para lá, assim, a gente subia as escadas e sentava lá. Eu me lembro das famílias do irmão Salgado, que eram fortíssimas, não sei se você já ouviu falar, do irmão Remo Roselli e do irmão Vaz. Essas 3 famílias e mais a família do presidente do ramo, que era a família Cipers. E daí foi isso. Daí meu marido logo foi chamado conselheiro dele e eu fui chamada conselheira da primária da Neuza Roselli, que se tornou uma amiga maravilhosa minha. Foi o meu primeiro cargo, ela depois me acompanhou quando eu tive o 2º filho, foi gente muito, muito boa. Então, só para entender um pouco, você é de Curitiba, seu marido também? Não, o meu marido nasceu em Jaú, em São Paulo. Jaú. Aí vocês estavam vivendo em Campinas quando conheceram a igreja?
porque ele veio de Jaú para Curitiba para estudar na universidade, e lá me conheceu. Fazia um mês que eu tinha feito 16 e ele um mês que tinha feito 17. Fazem Uau, só 70 anos isso. que legal. Aí depois vocês mudaram para Campinas, onde conheceram a igreja, ficaram quanto tempo lá em Campinas? Nós mudamos para Campinas porque ele formou em Direito em Curitiba e daí ele foi procurar emprego lá em Campinas porque o pai dele morava lá e disse, meu filho, venha que aqui você tem muita chance. Então, daí nós mudamos para Campinas e lá conhecemos a igreja. Ficamos lá em Campinas... Até 64. Até 64, né? De 64, de 57 a 64. Então, Quando vocês mudaram em 64, a igreja não era assim tão grande no Brasil ainda. Nós não tínhamos templo, não tinha nada. Onde vocês foram? Vocês foram para onde? Daí nós Templo quando eu já estava casada, 2 anos. Templo de Curitiba. E daí nós mudamos para Campinas, ficamos lá esses 7 anos. Depois ele foi convidado a ir para Brasília. Mas de Campinas ainda eu quero dizer uma coisa, que aquilo o meu coração guarda com a maior ternura. A esposa do nosso presidente de ramo, a irmã Cipers, ela cuidava dos meus filhos de manhã quando eu tinha que ir para a faculdade. Quando eu tinha provas e quando eu tinha que dar aqueles 25% que era obrigada, né? Porque eu estudei aquele curso vago que se fala. Então, que você fala, né? E aí... parou. Daí nós fomos para Brasília. Lá em Brasília ele foi abrir um jornal e foi chamado depois que abriu o jornal, que tudo estava caminhando bem. Quando o jornal foi vendido, ele foi ser funcionário federal. Funcionário público federal, mas também ficou bem pouco. Ficou bem pouco lá. E daí, lá também a capela era em cima, só tinha uma sala, uma. Em cima de uma Então, sorveteria. era um ramo lá também, era bem pequeno. Era o ramo de Brasília. O presidente era É incrível que você sabe a datas. presidente Perillo. Olha só, você sabe até a data do missionário, os nomes dos missionários te encontraram, a data que ele veio a falecer. É incrível a sua mente.